Olá Brasil, olá mundo, estou há meses sem aparecer nesse canal, estou com um cabelo maior e de cor diferente do último vídeo, de tanto tempo que faz, mas bora lá que eu vou contar pra vocês como que foi o meu quarto período em Ciências Econômicas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Antes da gente começar, pra quem não sabe, eu estudo em Economia numa Federal. Já gravei vídeo falando de todos os períodos, primeiro, segundo, terceiro, agora é o quarto, estou indo pro quinto período agora, já me matriculei nas matérias. E eu vou contar como é que foi esse quarto período, seguindo o mesmo modelo dos outros vídeos. Quando aconteceu? O meu quarto período, que foi 2022.2, aconteceu no final de 2022 e no início de 2023, né? As últimas provas foram em março, que a gente realmente terminou o período ali, foi em março. E assim, foram basicamente 4 meses que a gente teve de aula, só que eu acho que de aula de verdade, gente, um mês, 4 semanas, porque foi no final do ano passado que a gente teve a maioria assim, das matérias. E tinha feriado, tinha Natal, tinha Jogo do Brasil, tinha Copa, tinha tudo, gente. Então, basicamente a gente quase não teve aula. Aí chegou, né, no início desse ano, carnaval, feriado de novo, foi bem conturbado, assim, foi muito corrido. Assim como todos os outros períodos, eu acho que até eu vou estranhar o quinto período, porque não vai ser, eu acho que não vai ser tão corrido como foi esse. E sobre as matérias dos horários, eu vou falar primeiro as matérias obrigatórias, né, que quem é periodizado, quem tem o privilégio de ser periodizado fez. E depois eu vou falar as matérias que eu fiz. A matéria para os periodizados é Microeconomia 3, Macroeconomia 3, História do Pensamento Econômico, Economia Brasileira 1 e Estatística 1. Só que, cena dos capítulos anteriores, quem viu, eu reprovei em Macroeconomia 2 no período passado e Matemática 2 no outro período. Então, e eu não ia conseguir, algumas matérias eu não ia conseguir puxar, que o pessoal puxou. Estatística eu não dava pra puxar, nem macro porque eu tinha reprovado. Então, no lugar dessas matérias, acabou que eu puxei optativas que, querendo ou não, a gente tem que fazer, só que é mais pro final do curso. Então, meio que o que eu tenho que fazer no final do curso, eu tô fazendo agora pra entrar, sabe, no tempo, pra tentar me formar ainda no tempo. Mas agora falando de maneira geral sobre cada uma dessas matérias, História do Pensamento Econômico. É o que o nome fala, gente. A gente estuda a história do pensamento econômico. Os principais pensadores, como a gente já teve economia política, então a parte da economia clássica, né, a parte dessa história clássica da economia, a gente já teve em economia política. Então, em HPE, História do Pensamento Econômico, a gente teve mais, posso falar, esses autores contemporâneos, por exemplo, a gente viu sobre a escola, a gente viu sobre a escola neoclássica, a gente viu sobre a escola austríaca, vimos também sobre, gente, meu Deus, o sol batendo aqui, vimos também sobre Keynes e a macroeconomia, e eu acho que assim, foi uma das matérias que eu mais gostei, foi da mesma professora aqui do Economia Política 2, então assim, ela é um anjo. Amo demais. Estatística eu não fiz, não. O pessoal que tá periodizado pode dizer como é que foi. Um dia eu vou contar. Mas eu fiz álgebra linear 1 com o pessoal de matemática. Essa matéria é uma optativa dada pelo departamento de matemática ou pessoal de computação? Eu não sei. Se você gente, essa matéria foi um caos. Porque eu passei em todas, Brasil. Eu fiz esse tanto de matérias, mas eu passei em todas, tá bom? Me respeita. Eu fiz essa matéria achando que ia ser exatamente igual a Matemática 3, que eu fiz no período passado e que eu passei também, porque era parada de matrizes e vetores e não sei o que, e beleza, eu tinha achado que eu tinha entendido, que afinal eu passei nessa matéria. Mas só que chegou, gente, esse professor de álgebra, eu fiquei tipo, cara, meu Deus, o que é isso? Porque, óbvio, né, a matéria ele tava sendo dada para o pessoal de computação, né? Então não tava focado para eles. Eu de economia tava ali de penetra. Mas o professor, ele focou muito em demonstrações. Muito, muito mesmo. E é uma parada que eu não tenho nem noção. Primeiro, porque eu faço economia. E segundo, porque eu já não sou tão boa assim em matemática. Então eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Mas por sorte, um amigo meu também da minha sala de economia, ele
botou também pra fazer essa optativa e o amigo dele já tinha feito essa matéria no outro período, então todo mundo foi se ajudando e passamos. Não contarei detalhes por ética. Mas eu consegui passar nessa matéria, mas foi muito difícil, porque esse professor foi assim, sério, nunca mais eu pego matéria com ele, porque, gente, a matemática se tornou uma abstração muito maior do que já era pra mim, entendeu? Mas sobrevivi. Economia Brasileira 1 foi a continuação da FEB, que a gente teve a formação, foi continuação de FEB. E assim, brasileiro foi legal porque a gente viu o início do Brasil República, a Primeira República, a Getúlio Vargas, o golpe, foi essa história do Brasil assim mais recente, né? E eu gostei demais, gente. A professora também era um anjo. Não tenho nada a reclamar. Matérias de humanas, sou suspeita. Microeconomia 3. O professor foi um anjo. Um anjo, sabe um anjo? Foi o professor de microeconomia 3. Só que assim, eu passei, foi um pouco difícil porque tinha muita matemática. E era matemática de cálculo, eu ficava assim, Deus amado, derivada. Foi difícil, mas eu consegui e eu quase ia reprovar, mas eu recuperei demais na segunda prova. E o professor também ajudou muito a gente. Ele era um anjo, assim, gente, eu explicava a matéria, tinha todo cuidado, toda atenção. Gente, aquele professor merece um prêmio, sério, de tão anjo que ele é. E a gente, basicamente, em Micro 3, a gente viu a teoria, né, do equilíbrio. Eu me esqueci até o nome, é a teoria do equilíbrio geral da neoclássico, que aí junta tanto a teoria da firma quanto a teoria do consumidor, tudo numa parada só. E eu descobri que, depois de ter feito essa matéria, eu descobri que microeconomia, né, teoria do consumidor, da firma, não é uma parada tão complicada não, sabe? Porque eu fiquei assim, cara, faz sentido. Eu realmente senti o que eu aprendi. Eu realmente senti que, tipo, cara, eu sei microeconomia. E foi isso, foi muito legal, eu gostei da experiência, por mais que foi um pouco traumatizador. Todas as outras micros que eu já fiz, principalmente a micro 1, a micro 2 até que foi de boas. Mas essa 3, maravilha. Macroeconomia 2, eu reprovei, né? Eu reprovei no período passado, eu contei toda a treta pra vocês. E no final, assim, quem viu o vídeo passado, teve toda uma treta com o professor, abaixo-assinado, não deu em nada. Mas esse professor nunca mais apareceu pra dar aula pra minha turma, nem pras pessoas que ele afetou. Então, muito obrigada à coordenação, muito obrigada ao Departamento de Economia do IEM por ter feito essa bondade, o mínimo, né? Mas eu puxei depois macro de novo com outra professora e assim, gente, passei de boas. Eu fiquei assim, cara, como é que eu consegui reprovar nisso aqui? Como é que o professor não sabia explicar essa droga? Porque não é complicado, gente, é simples. E eu li o manual de macroeconomia da USP o dia inteiro, todos os dias eu tava lendo aquele negócio. E eu passei com a média 8, tá? Pra quem tinha tirado 1 no período passado por culpa daquele ser humano. Eu ainda estou um pouco traumatizada. Estou. Mais importante é que eu passei, vou fazer macro 3 no período que vem, estou ansiosa. E agora inglês 2 e inglês instrumental foram optativas. Essas optativas são matérias obrigatórias para o pessoal de turismo, que tem curso de turismo lá na minha faculdade. E assim, gente, foi muito molezinho, porque primeiro assim, a professora era um pouco bem molezinha, e porque basicamente as aulas dela era contar as viagens que ela já fez. Eu ficava assim, gente, eu tô aprendendo inglês, eu estou aprendendo as viagens que a professora fez em inglês, entendeu? A maioria das aulas dela ela sim dava matéria, mas ela sempre dava algum exemplo cotidiano que ela já teve, viajando e tal. Mas assim, eu fiz mesmo só pra ter o negócio assim, já fiz essa optativa, já não preciso me preocupar nos próximos períodos, né? E assim eu consigo correr atrás do prejuízo dessas matérias. E é isso, até que foi um período bom, consegui passar em todas. E agora falando sobre materiais e organização, gente, basicamente, foi basicamente a mesma coisa do outro período passado. Eu usei o Google Drive para salvar os arquivos que o professor mandava pra gente, slide, livro, PDF. Eu sempre usei o Google Drive. Como caderno, gente, eu tenho até que mostrar isso aqui.
Meu caderno, eu tinha comprado um caderno enorme, de 20 matérias, e eu ficava levando aquele tijolo na minha mochila, super pesado. Só que não tava mais fazendo sentido pra mim, eu fiquei, meu Deus, por que eu tô levando um monte de coisa se eu nem, às vezes, tem aula que eu nem escrevo? Então, o que eu fiz? Eu arranquei do caderno as folhas e só fui levando os bloquinhos, sabe? Ah, isso aqui, por exemplo, vai ser macro, isso aqui vai ser matemática. E levava o necessário pro dia, entendeu? E assim, foi muito menos peso na minha mochila e eu consegui me organizar super bem, assim. Além disso, outra forma de estudar que eu usei muito foi a biblioteca, gente. Eu vivi naquela biblioteca. Eu peguei o cadastro pra gente ter acesso à biblioteca, né? Pegar os livros emprestado e tal. E os livros de micro, os livros de macro, tudo eu peguei de lá pra poder estudar, porque às vezes eu prefiro do físico, sabe? Se eu não tiver o físico, tudo bem, eu vou lá no PDF e vejo. Mas com o físico, com o livro físico, eu me sinto mais, sabe? Tenho que estudar, entendeu? Fico assim mais motivada, não sei, eu consigo estudar melhor, não sei explicar, mas eu fui muito lá na biblioteca e também porque na biblioteca tem um espaço que a gente pode entrar, ficar no computador, ficar na internet, estudando. Então, e era também muito silêncio, e o ar-condicionado frio pra caramba. Então eu ia muitas vezes lá pra estudar, fazer resumo. Foi assim que eu consegui viver. Agora sobre a minha saúde mental, olha, este período foi bem melhor do que os outros. Eu acho que esse foi o melhor período da minha vida, nessa faculdade. Porque o primeiro período eu sofri muito com matemática, chorei. Segundo período eu sofri muito com matemática, chorei, reprovei. Terceiro período, sofri muito com matemática, mas consegui sobreviver. E o quarto foi esse agora, né? Mas o terceiro eu tive aquele problema com o professor, enfim, foi muito desgastante pra mim. E esse quarto período foi o período que realmente eu fiquei assim, cara, eu venci, sabe? E ainda mais porque meus horários estavam totalmente apertados. Eu tinha essas optativas que às vezes eu fazia tarde, então eu tinha que chegar cedo na faculdade. Tinha alguns professores que era tipo assim, não estavam entendendo nada. Mas eu consegui vencer. E eu venci. E, cara, quando eu penso nisso, eu fico muito orgulhosa de mim, porque nos períodos passados eu tava muito mal. Eu tava assim, cara, eu vou chutar o balde, vou desistir dessa droga, porque economia não é pra mim. Mas eu gosto de economia, sabe? Eu não gosto tanto da parte da matemática, porque eu não entendo. Mas se eu entendesse, se minha vida fosse diferente quando eu era criança, se eu tivesse uma base de matemática melhor, eu acho que não seria tão problemático quanto está sendo pra mim hoje. E é muito difícil eu correr atrás do prejuízo agora, sabe? É muito difícil eu chegar e aprender matemática básica agora. Tanto porque às vezes eu não tenho tempo, tanto porque eu também não tô afim, sabe? Mas eu sei que é importante e eu quero me formar nesse curso. Mas, gente, é difícil. Se você, assim, tem zero condições de compreender uma matemática básica, não faça curso nenhum que tenha o mínimo de matemática, entendeu? Mas eu escolhi esse curso, eu tenho consciência do que eu escolhi e agora eu tenho que aceitar as consequências dessa escolha. Mas esse foi um período bom, eu passei em todas, eu consegui lidar bem, por mais que o primeiro bimestre ali foi um pouco difícil, a época da P1. Mas depois que, sabe, você se acostuma, você vê como os professores são, você vê como que é a aula, você vê como que, lembra como que é estudar, né? Depois de tempos de ficar de férias, lembra como que é estudar. É legal, foi um período bom, eu chorei menos do que os outros períodos e olha, período que vem, vocês fiquem ansiosos esperando o que vai acontecer, porque eu não tenho noção do que vai ser eu em cálculo 2 de novo. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Desejo sorte pra vocês aí que estão na faculdade também, estão fazendo economia, que estão sofrendo com matemática ou não. Mas é isso. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Tchau!